Alô, pequeiros de plantão, Loteca concurso 1211. Vamos falar muito agora sobre ele após a rodada do meio de semana que tivemos pela Copa do Brasil, né? Muitas equipes aí que se jogaram, né, as quartas de finais e também alguns times da Europa. E temos mais informações para dar os palpites agora. Lembrando que eu vou usar um triplo e três duplos. É um joguinho que está custando R$ 48, né? Vou dar meus palpites baseado nas informações que tenho, dados e estatísticas. Sobre as probabilidades e cotações atualizadas aí, um jogo muito equilibrado, esse jogo 1 entre São Paulo e Botafogo, né? 42% de São Paulo, vitória do São Paulo, 32% de empate e 26% de vitória do Botafogo. A maior zebra aqui seria a vitória do Valência em cima do Barcelona no jogo 14, 9% apenas, 13% empate, também seria considerado uma zebra. E a vitória do Juventude contra o Flamengo, 12%. O Flamengo é o único favorito da coluna 2, com 68%. E o maior favorito dessa loteca é o Barcelona, com 77%. Outro jogo muito equilibrado entre Fluminense e Corinthians, Atlético Mineiro e Santos, Operário e Cuiabá pela Série B, Grêmio e Mirassol. O Grêmio joga em casa, mas o Mirassol é uma grande equipe, está invicto há muitos jogos, né? Alguns jogos a equipe tem dado muito trabalho. A última derrota foi para o Flamengo por 2-1. Um grande jogo aí entre Palmeiras e Internacional, né? Também jogo difícil. O Palmeiras joga em casa, mas o Internacional, essa data FIFA, se preparou apenas treinando. A equipe tem um grande elenco, pode surpreender aí o Palmeiras, né? Temos que ficar atentos a esses jogos. E em seguida vou dar meus palpites para esse concurso 1211. Agora eu vou dar meus palpites para esse concurso 1211 e o que nos chama a atenção, esse jogo 1 aqui, entre São Paulo e Botafogo. E fui pesquisar aqui, estudar aqui. Desde 2020, o São Paulo não vence o Botafogo, né? Mais precisamente há 10 jogos, né? Nos últimos 10 jogos aí foram 5 empates e 5 vitórias do Botafogo. Eu vou aqui arriscar um duplo fechado. Acho que o Botafogo ainda o São Paulo ainda é favorito para esse jogo, por jogar em casa no Morumbi, né? O Botafogo que ontem foi eliminado pelo Vasco da Gama em casa, né? Não sei até que ponto isso pode abalar a equipe, mas a equipe tem que buscar pontos, né? Para conseguir pelo menos vaga para a Libertadores do ano que vem, no Campeonato Brasileiro. O título está muito difícil para o Botafogo. O elenco do Botafogo não é o mesmo do ano passado, que tinha Luiz Henrique, Almada, né? Era uma equipe muito forte que ganhou o Brasileirão e a Libertadores das Américas. Eu vou usar um duplo aqui, coluna 1 e coluna do meio, né? Baseado nesse histórico. No jogo 2, Fortaleza e Vitória da Bahia. Outro jogo dificílimo. Essas equipes estão brigando, né? Para não cair para a Série B. O Vitória, nos últimos 5 jogos contra o Fortaleza, venceu os últimos 3. Dos últimos 5, venceu 4, perdeu apenas 1 o ano passado, por 3-1 no Castelão. O Fortaleza que tem um novo treinador, né, um argentino aí, Palermo, né, ex-atacante do Boca Juniors e também da seleção argentina, somente ídolo lá do Boca Juniors. É um desafio aí para esse treinador, novo treinador, Palermo, que ficou marcado por 3 pênaltis perdidos no começo, no final ali dos anos 90, início dos anos 2000, né, contra a Colômbia. Num jogo só ele perdeu 3 pênaltis, é um jogador, mas é ídolo lá do Boca Juniors, é o novo treinador do Fortaleza, né? Temos essa informação aí. Estreia contra o Vitória, né? Um jogo dificílimo, o Vitória da Bahia também desesperado, né? O Vitória que nos últimos 5 jogos fora de casa foi muito mal, principalmente que o último foi contra o Flamengo fora de casa e perdeu, né? Vergonhosamente por 8-0, então precisa se recuperar, mas será um jogo muito difícil. Eu vejo aqui o Fortaleza favorito por jogar em casa e acredito que vai reagir no campeonato e vencer esse jogo. Por isso eu vou de coluna 1 nesse jogo 2 aqui. Fortaleza. Mesmo o histórico não sendo muito favorável, eu vou aqui mais na intuição, baseado em Mirassol. Outro jogo dificílimo. O Grêmio joga em casa, mas não vem numa boa fase. O último jogo do Grêmio em casa, os últimos 2 jogos, perdeu para o Sport Recife, que é o lanterna do campeonato, só venceu esse jogo até o momento. Empatou com o Ceará em 0-0 e perdeu para o Sport em 1-0.
Ou seja, trágico, né? Trágico os últimos 2 jogos do Grêmio em casa. O Mirassol, nos últimos 5 jogos fora de casa, venceu 3, empatou com o Palmeiras no Allianz Parque, né? Empatou com o Palmeiras e perdeu apenas para o Flamengo no Maracanã por 2-1. A equipe vem de 2 vitórias aí fora de casa contra o Ceará e Fortaleza, lá no Castelão, né? Perdeu apenas para o Flamengo no intervalo aí desses jogos fora de casa. Invicto aí a 3 jogos, né? Perdeu apenas esse aí para o Flamengo, como falei. E o Grêmio vem numa situação difícil, não vence há 2 jogos, os últimos 2 jogos a equipe até que jogou bem contra o Flamengo e conseguiu arrancar um empate, né? Mais na questão da sorte aí, porque não jogou bem, se defendeu bem, mas não jogou bem contra o Flamengo, mas conseguiu um empate aí que foi importante, 1-1, mas em casa os últimos 2 jogos foi empate com o Ceará 0-0 e antes uma derrota para o Sport Recife por 1-0. O Sport Recife só tem uma vitória no campeonato, foi justamente contra o Grêmio. Então, eu vou usar 3 duplos nesse joguinho, né, como falei anteriormente, e um triplo. Esse jogo seria jogo para triplo, mas eu acho um jogo mais difícil aí para triplo. Eu vou usar um duplo aqui e vou de Grêmio empate. O Mirassol pode vencer? Pode, mas o Grêmio em casa ainda vejo como favorito, mas eu acho que o Mirassol pode buscar esse empatezinho aí. Jogo 4, Palmeiras Internacional. Jogo complicado para o Palmeiras que nessa data FIFA só treinou também junto com o Internacional, né? Não estão na Copa do Brasil mais, mas é jogo difícil, mas eu vejo ainda o Palmeiras como favorito por jogar em casa. A equipe ainda sonha com o título, né? Brasileiro, está na disputa com o Flamengo, pau a pau, né? Está muito equilibrado aí. E eu acho que o Palmeiras vence esse jogo. Os últimos 5 jogos entre Palmeiras e Inter, o Palmeiras venceu 2, foram 2 empates e uma vitória do Inter, equilibrado, né? O último jogo foi esse ano, em abril, e o Palmeiras venceu no Beira-Rio por 1-0. Vou de Palmeiras aqui, coluna 1 no jogo 4. Jogo 5, Atlético de Madrid e Vídea Real, da Espanha, que é pela La Liga, Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid, nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4, empatou 1 aí na La Liga com o Elche, que é uma equipe fraca lá da La Liga, da Espanha. O Villarreal, em fora de casa, os últimos 5 jogos, perdeu apenas 1 para o Sport de Lisboa, foi um amistoso por 1-0. Depois disso, não perdeu mais fora. É um jogo difícil aqui para o Atlético de Madrid, viu? Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid não começou bem, começou com uma derrota e 2 empates. A equipe não venceu ainda, acredito que vai com força máxima aí para tentar vencer esse jogo, né? Porque já jogou em casa e empatou com o Elche e perdeu para o Espanhol fora de casa por 2-1 e empatou fora com o Alavés 1-1. Só tem 2 pontos no campeonato em 3 jogos, 9 pontos disputados, conseguiu apenas 2 empates. Eu vou arriscar um duplo aqui, meu último duplo, e vou de Atlético Madrid empate. Pelo momento do Atlético Madrid não é muito confiável e seco na vitória do Atlético Madrid. Claro que eu vejo o Atlético Madrid favorito, acho que vence esse jogo, mas por precaução aqui vou usar meu último duplo e vou de coluna 1 e coluna do meio. Jogo 6, Fluminense e Corinthians. Outro jogo muito difícil, é um clássico aí, interestadual, né? Rio-São Paulo. O Fluminense jogando em casa no Maracanã, enfrentando o Corinthians. Os últimos jogos aí entre essas equipes foram 2 vitórias do Corinthians e uma vitória do Fluminense. O último jogo foi uma vitória do Fluminense, na estreia aí de Renato Gaúcho. Se não me falha a memória, o Fluminense venceu aqui ó, por 2-0. Não sei se foi, eu acho que foi a estreia de Renato Gaúcho ou foi um segundo ou terceiro jogo dele após a volta ao Fluminense. Mas ele teve uma sequência boa e venceu esse jogo contra o Corinthians na Arena Corinthians por 2-0, dia 16 de abril de 2025, né? Antes disso, o Fluminense não tinha vitórias, vinham de 4 jogos sem vencer o Corinthians. O Corinthians, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu apenas um jogo, foi para o Juventude, venceu o Vasco fora de casa e o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, né? O Fluminense em casa, os últimos 5 jogos, venceu 4, empatou 1, vem muito bem também em casa, é o Fluminense. Inclusive jogou neste meio de semana pela Copa do Brasil e se classificou após uma vitória por 2-0 no Bahia. Eu vou arriscar aqui na coluna 1, vejo o Fluminense um pouco melhor no momento, vive um melhor momento que o Corinthians, na minha opinião, mas é um jogo muito difícil. Como eu não tenho mais duplos nem triplo, tenho só um triplo, eu vou usar em outro jogo, aqui eu vou seco no Fluminense coluna 1 no jogo 6. Quem tiver recursos para jogar mais aí nesse jogo, eu recomendo um duplo ou um triplo aqui nesse jogo, tudo pode acontecer. Jogo 7, Bragantino e Sport Recife. Jogo complicado, o Sport
Recife reagiu, né, nos últimos jogos aí, conseguiu uma vitória fora de casa contra o Grêmio, empatou com Vitória 2-2, né, pontuou aí nos últimos 3 jogos, mas perdeu para o Palmeiras o último jogo, que jogou por 3-0. Já o Bragantino vem de derrota fora de casa para o Botafogo por 4-1, mas joga em casa, é forte, e o último jogo em casa venceu o Fluminense por 4-2. Eu vou de coluna 1 no jogo 7, acredito na vitória do Bragantino. Se o Sport empatar ou vencer, será uma grande surpresa, mas quem tiver recurso para tentar buscar essa zebra, eu recomendo. Jogo 8, Atlético Mineiro e Santos. Outro jogo dificílimo, porque o Atlético Mineiro vive um mau momento. Não vence há 4 jogos aí. Perdeu os 2 jogos na Copa do Brasil para o Cruzeiro. Jogou esse meio de semana, perdeu de novo por 2-0 no Mineirão. Já havia perdido o primeiro jogo em casa, na MRV Arena, por 2-0. E no agregado, o Cruzeiro fez 4-0 no Atlético Mineiro. Venceu os 2 jogos. O Santos precisa se recuperar aí no Brasileirão. A equipe tem que melhorar. Não vive um bom momento, né? Briga pelo rebaixamento. O Atlético Mineiro também está próximo da zona ali. Os dois estão brigando contra o rebaixamento. E será um jogo dificílimo. É na MRV Arena, o Galo em casa, né? Com a volta do treinador Sampaoli. E o Santos aqui pode complicar esse jogo. Eu vou usar meu triplo nesse jogo aqui. Vejo esse jogo como um jogo muito difícil, tudo pode acontecer. O Santos pode surpreender o Atlético Mineiro. E um triplo nesse jogo é ideal aqui, na minha opinião. É o meu triplo, encerrei aqui, né? Meu triplo e meus 3 duplos. Os outros jogos vou dar resultados secos, né? São apenas os meus palpites, intuições, analisando aqui baseado em dados, estatísticas e informações que tenham sobre os jogos. O jogo 9 também é um jogo muito difícil entre Operário e Cuiabá. O Operário nos últimos 5 jogos em casa vem invicto, venceu 3, empatou 2, vem de vitória contra o Coritiba, que é o líder do campeonato aí junto com o Goiás. As duas equipes estão lutando aí pela liderança do campeonato. E o Operário venceu esse jogo por 1-0. É forte jogando em casa. O Cuiabá fora de casa nos últimos 5 jogos perdeu 3, mas empatou os últimos 2, né? Contra o Furacão fora, na Arena da Baixada 1-1, e contra a Ferroviária de Araraquara 2-2. É um jogo difícil aqui, muito difícil. Eu vou arriscar na coluna 1 no Operário, pelo momento, o Operário que vem de vitória contra o Coritiba, né? Venceu por 1-0 e jogando em casa muito forte. Vou arriscar na coluna 1 no jogo 9, mas quem tiver recursos aí, dinheiro aí para investir, um triplo aqui nesse jogo também caberia. Jogo 10, Juventude e Flamengo. O Flamengo que jogando contra o Juventude fora de casa não vence há muitos anos, mas o momento do Flamengo é outro, né? Atualmente, o Flamengo é muito forte, né? Um elenco fortíssimo. Tem tudo para vencer esse jogo, o Flamengo. Por isso eu vou de coluna 2 nesse jogo. O último jogo entre Flamengo e Juventude, o Flamengo venceu por 6-0 no Maracanã. Eu vou de coluna 2. Eu sei que o jogo é difícil em Caxias do Sul. A última vez que o Flamengo jogou lá foi em 2024, ano passado, e perdeu por 2-1, né? Empatou também por 2-2 em 2022. O Flamengo leva bem a melhor jogando em casa. Os últimos 3 jogos do Flamengo jogando em casa contra o Juventude, o Flamengo venceu por 4-0, 4-2 e 6-0. Mas fora de casa, não vence há muitos anos. Se eu não me engano, desde os anos 90, 97, muitos anos atrás o Flamengo venceu o Juventude lá. Chegou a hora de quebrar esse tabu, um elenco muito forte. O Flamengo nos últimos 5 jogos fora de casa, para vocês terem ideia, venceu 4. Venceu o Bragantino fora de casa por 2-1, venceu o Atlético Mineiro por 1-0, venceu o Internacional 2 vezes fora de casa, lá no Beira-Rio por 3-1 e 2-0. Então tem que vencer esse jogo contra o Juventude se quiser continuar na liderança. Vou de coluna 2 no jogo 10, acreditando que o Flamengo quebre esse tabu neste final de semana. Um tabu de quase 30 anos que não vence o Juventude jogando em Caxias do Sul. Jogo 11, Manchester City e Manchester United, pelo campeonato inglês, né? A Premier League. Os dois times não começaram bem a competição. O Manchester City vem de derrota em casa no último jogo para o Tottenham, perdeu por 2-0. Já o Manchester United vem de empate aí em 2-2 numa Copa da Liga, né? Mas pela Premier League, o Manchester United tem 2 jogos, né?
tem 3 jogos. Perdeu em casa na estreia para o Arsenal por 1-0, empatou fora de casa com o Fulham em 1-1 e venceu o último jogo por 3-2 em casa. Jogo difícil, mas eu acredito na recuperação aqui do Manchester City. Manchester City jogando em casa é favorito contra o Manchester United. Eu vou de coluna 1 no jogo 11. Quem puder usar um duplo aqui, eu iria de coluna 1 e coluna do meio. Como eu usei já meus 3 duplos e um triplo, que é uma apostazinha que custa R$ 48, vocês absorvam aqui minhas informações, meus dados, minhas estatísticas aí, e vão ajudar vocês a escolherem os palpites de vocês, o resultado aí no joguinho de vocês, né? Aproveitem o que der para aproveitar, né? Sigam a intuição de vocês, é o mais importante. Jogo 12, Vasco e Ceará. O Vasco enfrentando o Ceará aqui é um jogo difícil. O Vasco que jogou ontem, né, pela Copa do Brasil, na quinta-feira à noite, teve que passar pelo Botafogo nos pênaltis, após 2 empates em 1-1 em São Januário e 1-1 ontem no Engenhão. O Vasco passou e nos pênaltis por 5-3, jogo difícil, mas passou. Agora joga em casa, precisa pontuar no Campeonato Brasileiro, assim também como o Ceará. O Vasco que nos últimos 5 jogos em casa venceu apenas um, na Copa do Brasil contra o CSA por 3-1. Empatou com o Del Valle na Sul-Americana, foi eliminado. Empatou com o Atlético Mineiro no Brasileirão 1-1, perdeu para o Corinthians por 3-2 e empatou o primeiro jogo aí contra o Botafogo em 1-1 em casa, mas passou, né? Porque empatou no Engenhão e nos pênaltis passou pelo Botafogo. Jogo difícil para o Vasco. O Ceará é uma equipe difícil de ser batida, mas vem num momento ruim. Nos últimos 5 jogos do Ceará, o Ceará venceu apenas um jogo. E eu acredito aqui na vitória do Vasco, mesmo mais desgastado, mas eu acho que o Vasco vence esse jogo. Eu vou de coluna 1 no jogo 12. Né? Eu vou no mais lógico, mas quem tiver recurso aqui pode fazer um duplo aberto, tentar buscar essa zebra ou essa surpresa buscando coluna 1 e coluna do meio no empate. É minha dica para quem tem recursos para gastar muito, né? A gente vai seco no Vasco, o Vasco é favorito para esse jogo 12. Os últimos jogos entre Vasco e Ceará, o Vasco perdeu, né, o último jogo em casa, o ano de 2020, já faz um tempo, foi na época da pandemia, perdeu em casa por 4-1, e perdeu também esse último jogo lá no Castelão por 2-1, no dia 16 de abril de 2025 contra o Ceará. Eu acho que o Vasco agora se recupera e deve vencer o Ceará, provavelmente, né? Quem tiver duplos, aí eu iria aí coluna 1 e coluna do meio. Jogo 13, Milan e Bolonha. Isso pelo campeonato italiano. O Milan, que não é mais aquele Milan de antigamente, vem de derrota para o Cremonese pelo campeonato italiano. Perdeu em casa por 2-1 seu último jogo, né? A equipe do Milan nos últimos 5 jogos venceu 2 e perdeu 2, empatou 1, né? Mas pela Série A, que é pelo campeonato italiano, a equipe perdeu em casa para o Cremonese e depois fora de casa venceu o Lecce por 2-0, né? O Milan é difícil saber aqui. Já a equipe do Bolonha, nos últimos 5 jogos fora de casa, perdeu 3 e venceu 2. Inclusive venceu o Milan pela Copa da Itália, dia 14 de maio de 2025, por 1-0. No San Siro, né? Impressionante. O Milan não vive uma boa fase. É um jogo difícil, não é à toa que está aqui na Loteca. Né? Nos últimos 5 jogos do Milan contra o Bolonha, o Milan venceu 2 vezes, perdeu 2 vezes e empatou 1. É um jogo que tudo pode acontecer. Eu vou arriscar no Milan, coluna 1. Acho que o Milan vai vencer esse jogo, vem de vitória fora de casa, eu acho que vence esse jogo. Mas quem tiver um duplo aí para ir de coluna 1 e coluna do meio, ou até um triplo, eu usaria nesse jogo. É porque não tem como usar duplos e triplos em todos os jogos. Então, eu vou de coluna 1 no Milan, acho que o Milan vença o Bolonha dessa vez. Vem de vitória fora de casa, o Milan favorito, na minha opinião, por jogar em casa, né? Mesmo não estando um bom momento, vivendo um bom momento, não é mais aquele Milan de antigamente, né? Mas eu vou de coluna 1 no jogo 13. Vou na intuição. Jogo 14, Barcelona e Valência. Aqui já é pela La Liga, Campeonato Espanhol. O Barcelona é muito favorito, na minha opinião. É um super favorito da rodada. O Barcelona que vem de um amistoso aí, venceu por 5-0. Pela La Liga, o Barcelona estreou todos os jogos até agora fora de casa, né? Venceu por 3-0 o Mallorca, por 3-0 fora de casa. Venceu o Levante por 3-2
e empatou fora de casa o último jogo com o Raio Vallecano por 1-1. Dessa vez estreia em casa, né, pela La Liga, a equipe que jogou os 3 primeiros jogos, estranhamente, né, fora de casa, e venceu 2 e empatou 1, né, fez 7 pontos de 9 possíveis fora de casa. Eu vou de Coluna 1 no jogo 14. O Valência não é uma equipe boba, mas vem de 2 derrotas seguidas aí fora de casa. Na La Liga, o Valência venceu o Getafe por 3-0, perdeu para o Osasuna por 1-0 e empatou com o Real Sociedad. O Barcelona, sem dúvidas, aqui é super favorito. Se der empate, o Valência será uma zebra. Quem quiser buscar essa zebra aí, arrisca aí num duplo aí, fechado, coluna 1, coluna do meio, que será já uma zebra se der empate, que dirá a vitória do Valência, né? Foram esses os meus palpites para esse concurso 1211. Vocês sigam a intuição de vocês, é a chave do sucesso para ganhar na loteca, né? A intuição, porque é difícil saber onde vai acontecer a zebra, a surpresa, então para buscar tem que seguir a intuição, né? É um jogo que, além de envolver estudos, estatísticas, envolve também a intuição, a sorte, né? A sorte. Nada acontece por acaso. Dificilmente dá lógica como essa loteca anterior, o concurso 1210, né? Que houve muitos ganhadores, e o prêmio de 12,5 milhões foram divididos aí para muitas pessoas, só deu 14 mil reais para cada aposta ganhadora. E muitos eram bolões, e ainda esses 14 mil tiveram que ser divididos para muitos apostadores, então ficou sendo um prêmio baixo para as pessoas. Eu mesmo participei de um bolão que acertou os 14 jogos, comprou apenas algumas cotas e foi muito pouco dinheiro. Eu nem resgatei, deixei lá para participar do próximo bolão. É isso aí, boa sorte a todos. Loteca rumo aos 14, jamais desistiremos.